Meu nome é Vladimir Puciliero, aluno do curso de Licenciatura em Computação, modalidade EAD Polo Londrina. Vamos à atividade de didática geral. Minha entrevistada foi a professora Valéria, atuante no ensino público. Primeiramente, gostaria de agradecê-la pela sua cordialidade e disponibilidade em me auxiliar nessa atividade. Vamos então às questões. Professora Valéria, poderia nos falar um pouco sobre seu conhecimento e a importância da didática para a prática docente? Bom, então a importância é o conhecimento da didática para a prática docente. Quando a gente diz que um professor ele tem didática, é aquele professor que planeja suas aulas, ele, ele planeja suas ações, né? As ações, o procedimento que faça com que a maioria dos seus alunos aprendam, né? Então, um exemplo de um professor que possui didática é o plano de trabalho docente, né? Ali ele coloca os conteúdos que ele vai ensinar, as estratégias que ele pode usar, os procedimentos de aula, os instrumentos avaliativos, ou até mesmo como ele vai fazer a retomada do conteúdo para que atinja a maioria de seus alunos, né? Então, todo ser, né, todo estudante que está fazendo uma licenciatura, ele tem lá na grade curricular dele a didática, né? Porque é um dos campos de estudo da pedagogia que estuda esse processo de ensino, né? Então, ele estuda essas relações entre professor, aluno e o conteúdo que o professor quer passar para o aluno, né? E como esse aprendizado acontece. Outra questão. Qual tendência pedagógica a escola em que trabalha adota e se o professor compreende essa tendência adotada pela escola? Bom, em relação à tendência pedagógica, a escola ela adota a tendência histórico-crítica, tá? Então, a fundamentação da sua organização escolar é através da reflexão, discussão crítica sobre os problemas da sociedade, né, e da educação em relação a problemas de ordem econômica, social, política, educacional e cultural, né, sempre trabalhando aqui em torno onde a escola se situa, né? Os professores, eles compreendem essa tendência, tanto é que eles trabalham sempre que possível com projetos envolvendo situações cotidianas, né, dos alunos, usando os problemas cotidianos que apareçam, de forma que o aprendizado ele aconteça de forma crítica, né, refletiva, e que os alunos usem esse aprendizado para melhorar a situação econômica, social ou até política deles, né, no sentido de, no caso da política, no sentido de é, reconhecer como cidadão, né, e agir sabendo seus direitos, agindo então a seu favor para que melhore de vida, né? Então, se trabalha muito com leitura, com discussão de problemas sociais, tenta relacionar uma disciplina com a outra, né, na forma interdisciplinar, para que essa construção crítica seja adquirida na forma de um aprendizado que melhore, então, a sua vida. Professora, qual o seu ponto de vista, né? E assim, qual para o professor, o que é ensinar e aprender? Bom, em relação o que é ensinar e aprender para um professor, ensinar para um professor é conseguir repassar todo o conhecimento que ele adquiriu com a sua formação, né? Desde lá da graduação, da sua complementação de conteúdo, do seu dia a dia. Então, para ele ensinar, para o professor ensinar, ele busca metodologias, estratégias, ações que auxiliam esse professor a repassar esse conhecimento adquirido, tá? E o conhecimento que ele adquire todos os dias, né, e que irá adquirir. E o aprender
E no caso, o aprender é quando o aluno consegue assimilar todo esse conhecimento que o professor passa e ele consiga, então, usar esses conteúdos que lhe foi ensinado para resolver as suas situações do seu cotidiano. Então, o professor de matemática repassa o conhecimento adquirido através do ensino, né? Através de metodologias, de ações que ele adquiriu com a sua formação pedagógica, que ele adquiriu observando a sua sala de aula, e o aluno aprende esse conteúdo de forma que ele saiba usar a matemática no seu dia a dia para resolver qualquer situação que apareça, né? Então, se o aluno consegue usar esse conteúdo no seu dia a dia, quer dizer que o professor conseguiu ensinar e o aluno conseguiu aprender. Professora, qual o seu ponto de vista, né? E assim, qual para o professor, o que é ensinar e aprender? Bom, em relação ao que é ensinar e aprender para um professor, ensinar para um professor é conseguir repassar todo o conhecimento que ele adquiriu com a sua formação, né? Desde lá da graduação, da sua complementação de conteúdo, do seu dia a dia. Então, para ele ensinar, para o professor ensinar, ele busca metodologias, estratégias, ações que auxiliam esse professor a repassar esse conhecimento adquirido, tá? E o conhecimento que ele adquire todos os dias, né, e que irá adquirir. E o aprender, e no caso o aprender é quando o aluno consegue assimilar todo esse conhecimento que o professor passa e ele consiga então usar esses conteúdos que lhe foi ensinado para resolver as suas situações do seu cotidiano. Então, o professor de matemática repassa o conhecimento adquirido através do ensino, né? Através de metodologias, de ações que ele adquiriu com a sua formação pedagógica, que ele adquiriu observando a sua sala de aula, e o aluno aprende esse conteúdo de forma que ele saiba usar a matemática no seu dia a dia para resolver qualquer situação que apareça, né? Então, se o aluno consegue usar esse conteúdo no seu dia a dia, quer dizer que o professor conseguiu ensinar e o aluno conseguiu aprender. Auxiliam esse professor a repassar esse conhecimento adquirido, tá? E o conhecimento que ele adquire todos os dias, né, que irá adquirir. E o aprender, e no caso o aprender é quando o aluno consegue assimilar todo esse conhecimento que o professor passa e ele consiga então usar esses conteúdos que lhe foi ensinado para resolver as suas situações do seu cotidiano. Então, o professor de matemática repassa o conhecimento adquirido através do ensino, né? Através de metodologias, de ações que ele adquiriu com a sua formação pedagógica, que ele adquiriu observando a sua sala de aula, e o aluno aprende esse conteúdo de forma que ele saiba usar a matemática no seu dia a dia para resolver qualquer situação que apareça, né? Então, se o aluno consegue usar esse conteúdo no seu dia a dia, quer dizer que o professor conseguiu ensinar e o aluno conseguiu aprender. Outra questão: como o professor compreende a relação entre objetivos, conteúdo, método? Poderia nos explicar um pouquinho? Em relação ao objetivo, conteúdo e método, o objetivo é o que o professor pretende atingir, né? E a metodologia, os métodos, ele depende desses objetivos, tá? E, e a organização desse método depende também dos conteúdos que o professor quer passar para o aluno, né? E, dependendo do conteúdo, existe um método
diferenciado para esse conteúdo, né? Para que o aluno, então, consiga aprender, né, o que o professor quer expor ou atingir o objetivo que o professor acha que tem que atingir com esse determinado conteúdo. O que é entendível pelo professor sobre método de ensino? Bom, em relação ao que eu entendo por método de ensino, o método de ensino seria a estratégia, a técnica, o caminho que eu vou utilizar para que os objetivos sejam atingidos pelo professor, tá? Então, por exemplo, o professor, né, eu quero ensinar a regra de 3 para o aluno. Então, não adianta eu chegar lá na sala de aula e fazer apenas uma exposição verbal, né? Esse conteúdo, ele precisa de um método específico, né, para eu atingir o objetivo desse conteúdo, né? Então, vai ser resolução de exercícios, vai ser quadro negro, vai ser através de ilustração, de exemplificação, vai ser cálculo junto com o aluno, né? E eu também tenho que mostrar para esse aluno onde vai ser usado esse conteúdo, né? Então, o método seria a estratégia, as técnicas e ações para que os objetivos sejam atendidos. E nessa sequência, né, falando sobre método de ensino, conteúdos, objetivos, né, como o professor entende o planejamento de ensino? Bom, o planejamento de ensino eu entendo como um plano de ensino, tá? Que é um instrumento que vai nortear a ação do professor, né? Então, nesse planejamento, eu vou elaborar, executar e vou avaliar um determinado conteúdo, né? Então, eu vou olhar lá, para que serve esse conteúdo, que seriam os objetivos. O que é o conteúdo, né? Seriam os conteúdos específicos. Como eu vou passar esse conteúdo? Seria a metodologia. E com que eu vou, com que eu vou usar para que esses conteúdos sejam passados para o aluno? Seriam os recursos didáticos. E o resultado seria a avaliação, né? E os instrumentos de avaliação. Então, isso é o que eu entendo por planejamento de ensino. Na verdade, seria um plano de ensino. É um instrumento que norteia a ação do professor na sala de aula, em determinado conteúdo que ele queira ensinar. E nessa linha ainda, mais uma pergunta, mais uma questão. O que é entendível por processo de avaliação da aprendizagem? O processo de avaliação da aprendizagem é um processo que ele ocorre dia a dia na sala de aula, não necessariamente no dia de uma avaliação, de uma prova, né? O professor ele observa seus alunos e observa se ele está progredindo, se ele está aprendendo, né? Se ele está entendendo. Então, é através da participação do aluno, da resolução dos exercícios, das tarefas, né? Dos trabalhos em grupo, se ele interage com os colegas, se ele interage com o professor. Então, em todas essas situações, o professor está avaliando, né, a aprendizagem desse aluno. E para finalizar, poderia nos falar um pouco sobre o que é intervenção pedagógica? Bom, a intervenção pedagógica é quando o professor, né, ele detectou lá que o aluno tem dificuldade de interpretação, então ele vai realizar uma intervenção pedagógica com esse aluno, utilizando métodos, estratégias ou ações para que esse aluno melhore então a sua leitura, né? Então isso seria uma intervenção pedagógica. Professora Valéria, certo que suas respostas são de grande importância na minha formação como profissional na área pedagógica. Agradeço imensamente pela sua disponibilidade e observações. Até mais.